Eu convido a todos os seguidores e seguidoras que sempre me apoiaram nessa campanha, que nós, todos os seres vivos, temos a ideia de construirmos. E nessa ideia de construirmos, temos ajudado uns aos outros. Isso às vezes, irmão, com um só propósito. Qual? A vida, irmão. A vida que se nos foi dada gratuitamente. E muitas das vezes, irmão, pelo pensamento equivocado, irmão, e por uma questão, irmão, que predomina uma nação desconhecida, acabamos dando asa a um pensamento negativo. Que pensamento é esse? Irmão, quando pensamos em ajudar, quando pensamos, irmão, em agradar a si e aqueles que mais precisam, deveremos ter uma ideia, irmão, de que eles também têm um raciocínio, irmão, igual nós, mas contudo, irmão, ideias de pensamento, irmão, diferente. E nós aqui, irmão, habitamos no mesmo lugar, numa mesma cidade, falamos uma mesma língua, isto é, a língua materna, irmão. Nós estamos falando, irmão, em enigma? Não, irmão, porque agora entra no ar o anunciador de boas coisas, Sérgio, o carismático. Irmão, quando a gente pensa que está fraco, aí estamos fortes. Quando pensamos que estamos fortes, aí estamos fracos. E não sou eu quem digo isso. Está contido na palavra, irmão. A palavra cujo autor, irmão, é desconhecido, irmão. É por isso que muitos dizem, quem é Deus? É por isso que todos dizem, quem é o Pai? É por isso que todos dizem, quem é o Espírito de Deus? Já está dizendo, irmão. Deus é o Salvador de nossas vidas. José do Egito desceu, irmão, para o Egito. Ele desceu como um escravo, irmão. Já pensou? É exatamente, irmão, como escravo. Ele desceu para o Egito, um homem ainda tenro. O que é tenro, irmão? Irmão, uma língua tão fácil é a nossa língua portuguesa, não é verdade? Português, Brasil, Portugal, aí parece lá, duas opções, né? Então ele desceu para o Egito, mas, irmão, desde pequeno, irmão, que ele, José do Egito, era ensinado pelo pai dele, irmão. Mas a mãe de José do Egito era uma santa mulher. Por isso, irmão, que muitos, entendeu, não entendem o que é a palavra santo e santa. Irmão, a palavra de Deus é santa em todos os aspectos de nossas vidas. Então ele descendo lá, só mudando um pouco o raciocínio, irmão. Ele foi vendido para o Egito, viu, pelos mercadores egípcios daquela época, que mudou tudo, irmão. Lá é uma outra civilização, um povo tudo educado, um pessoal meigo, cavaleiro, hospitaleiro. Depois eu explico mais tarde esse assunto, tá? Mas voltando ao José do Egito, ali ele nunca esqueceu os conselhos do pai. Mas sabe por quem o pai de José do Egito era instruído? Por Deus. Quem era o pai de José do Egito? Jacó, irmão. Aí os grandes homens, viu? O que Deus chamou, os grandes ricos empresários, tá? Dessa vida terrena, os nossos contemporâneos,
Eles gastaram bilhões, irmão, em dólar, em euro e outros dinheiro que eu nunca fiz pesquisa sobre essas coisas, irmão. Mas eu apenas examinei as escrituras, cuidando de ter nela a vida eterna. E aí, irmão, sabe o que acontece? José do Egito foi instruído de todos esses aspectos. E lá ele foi tentado assim como o Senhor Jesus também foi, irmão. E sabe o que é que José do Egito fez? Sofreu lá, e por causa da palavra de Deus que ele recebeu do pai dele, ele tinha Deus como Deus vivo e que é. E quando ele foi tentado na casa do próprio rei, ele resistiu tanto desempregado como rei, irmão. As pessoas levam tudo na graça, irmão. Rei, irmão, não quer dizer... não está falando de chicote não, irmão. Tá? Não está falando aqui piada não, irmão. É a palavra de Deus viva, dizendo que os reis daquela época eram os governantes, irmão. Os poderosos. E Deus, mesmo assim, irmão, é o Todo-Poderoso. Então José do Egito só se saiu porque ele estava lembrando de quem? De Deus, o Pai de todos nós, irmão. O Senhor, o soberano, Pai da vida, irmão. Aquele que gerou a mim que sou tímido. Aquele que gerou a você, irmão, que é um poliglota. Aquele que gerou a você que é um homem sábio, cheio de cultura. Aquele que gerou a você, irmão, que é um homem que não é tímido, irmão. Aquele que gerou a você, cujo você é um humorista, irmão. Por isso que muitas das vezes eu sou humorado, irmão. Mas também gostamos da sinceridade, da vida, irmão, daquilo que Deus nos ensinou, irmão. Mas muitas das pessoas pensam, irmão, que ser um servo de Deus é o que? É um fanático, irmão? Não. Muitas vezes nos revoltamos também. Muitas vezes nos achamos até radicalistas, irmão. Mas nós dizemos assim, saímos do meio dos radicalistas. Qual, irmão? Eu estou falando de esporte não. Esporte é bonito, irmão. Eu estou falando daqueles que querem ser, sabe o que, irmão? Que eles são os próprios sábios, irmão. E eles se transfiguram, irmão, em anjos de luz para enganar o povo simples, irmão. Porque o Senhor Jesus falou assim, sede simples como as pombas, mas ágil como as serpentes. E muitas das vezes, irmão, o homem ignora o outro, irmão. Ignora que o homem, entendeu? É pobre, irmão. Mas a sabedoria vem, ó, de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, para que nós possamos instruir, irmão, nossos filhos, as nossas filhas, irmão, tá? Aí o homem, por saber que a gente é tão simples, irmão, e foge dessas coisas, irmão, não sabe o que é ser radical, irmão. Irmão, precisamos também pensar no outro, irmão. Diz o apóstolo Paulo que ninguém queira ser mais sábio, mas que dê outrem a oportunidade também, irmão. E principalmente a oportunidade de viver, irmão. Aí alguém vê às vezes um belo discurso, irmão. Aí o que faz, irmão? Vamos perturbar para que ele não tenha mais esse raciocínio. Mas quem segura a vida é Deus, irmão. Então isso é uma repreensão para você que é rabino, você que se diz excelência, tá? Respeita a lei, irmão, que foi criada por Deus. Deus criou a lei de Deus, que é sobre todas as coisas. Quem é a lei? Jesus, irmão. Jesus é o nosso intercessor e advogado. E o Pai, que é Deus, deu a ele um nome que é sobre todo nome. Então não vai me ridicular não, irmão. Será possível comprar a minha cidadania assim como Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, irmão, ele já era um crente, um servo de Deus, irmão. E o que é que acontece? Depois que ele pregou o verdadeiro batismo, ele... você acha que ele comprou antes ou depois da cidadania? Ele comprou, foi com dinheiro mesmo, irmão. Comprou e depois jogou na cara assim, e depois foi levado a uma determinada cidade, que hoje dão 3 números para te enganar. E nós começamos a contar de 1, vai até 1 bilhão, se assim for possível, irmão. Ninguém tem dinheiro, irmão, não. Tá? Agora eu convido você a meditar uma coisa, rapaz. Se você não respeitar a minha casa, como que eu vou honrar a sua?
Agora não, ó, eu respeito a minha família, amigo. Porque José do Egito, entendeu? Eu também sou José do Egito, sabia disso não? Eu tenho um irmão que é chamado José, e daí? Ele nasceu da minha mãe, eu também não nasci. Se você considera que a palavra de Deus é a palavra de Deus, então é o seguinte, meu amigo. Viu, ó? O leite materno não falsificado. Você foi criado por sua mãe, você sabia disso não? Aí depois que você se tornou adulto, você foi correr atrás, ó, para conseguir o pão. Então é o seguinte, se você recicla, faz bem a natureza. Se você planta, faz bem a natureza. Se você trabalha com economia, tudo faz parte, rapaz. Você me ajude, por favor, rapaz? Mas aí não, quando eu peço assim, rapaz, curta lá no YouTube o meu vídeo. Não, mas demora demais. Não, é assim mesmo, irmão. Então, serve para um momento específico da tua vida, tu falar assim, então ele está querendo dizer o quê? O que Deus está querendo dizer para você, ué? Ele está querendo dizer o seguinte, rapaz, a sabedoria é como um armazém que você vai armazenando, entendeu? A cabeça, entendeu, do homem também, quando reflete, entendeu? Eu estou dando uma resposta de paz e de amor. Se você não considera, rapaz, a minha paciência, entendeu? E eu respeitando a sua família, a sua casa. José do Egito fez isso, mas quando uma mulher estranha tentou ele, você está pensando que ele quis? Eu estou aqui para, não, rapaz, mas é o seguinte, eu vou dizer uma coisa a ti. Ó, cuida da tua casa, que eu cuido da minha, rapaz. Olha, respeita o Senhor Jesus, tá? Porque o Senhor Jesus também tinha irmã e irmã. Se você quiser o provento da Bíblia, uma boa tarde para você, tá? E boa noite, tudo aquilo que Deus tem de melhor. Tudo de bom, amigo, ó. Nada me fizeste de mal. Tchau, amigo.